Fala galera, beleza? Dando continuidade ao curso de Estatística e Probabilidade, na aula de hoje continuaremos falando das distribuições de frequências. Vimos na aula anterior a construção da tabela de distribuição de frequência da variável grau de instrução dos empregados da seção de orçamento da companhia MB. Agora, como podemos fazer a distribuição de frequências para uma variável contínua? Como exemplo, vamos fazer a distribuição de frequências para a variável salário. Se aplicarmos o mesmo método da aula anterior, a nossa distribuição ocupará muito espaço, uma vez que não temos valores iguais na variável salário. A solução mais aceitável é o agrupamento de valores em vários intervalos, que dentro da estatística chamamos esses intervalos de classes. Vejamos então como fazer a distribuição de frequências desses salários. Temos nessa primeira coluna a classe de salários. Essa notação é equivalente ao intervalo semiaberto, fechado em A e aberto em B. Então, nessa primeira classe estarão salários que pertencem ao intervalo fechado em 4 e aberto em 8. Esse valor B menos A é chamado de amplitude. Nesse exemplo em particular que estamos trabalhando, todas as classes têm a mesma amplitude, que é 4. Vamos voltar para a tabela inicial para contarmos quantos salários estão nesta mesma classe. Note que esses 10 primeiros valores estão dentro da primeira classe. Por isso, devemos preencher aqui na distribuição o valor 10 na coluna de frequência absoluta desta classe. Passemos para a próxima classe, que é o intervalo fechado em 8 e aberto em 12. Nessa primeira parte da tabela, temos 8 valores que se encaixam na segunda classe. E na segunda parte da tabela, temos mais 4 valores que também se encaixam na mesma classe. Note que o resultado em destaque não foi contabilizado nessa classe, uma vez que o intervalo é aberto em 12. Então, nessa segunda classe, preenchemos aqui na coluna da frequência o valor 12. Vejamos quantos elementos pertencem à terceira classe. Note que para a terceira classe, que são os intervalos que vão do 12 fechado até o 16 aberto, temos um total de 8 elementos. Por isso, preenchemos o valor 8 na coluna de frequência e na terceira classe. Vejamos quantos elementos estão na quarta classe, os intervalos que vão do 16 fechado até o 20 aberto. Note que do 16 até o 20 aberto, temos um total de 5 elementos. Por isso, preenchemos o valor 5 na quarta classe, na coluna da frequência absoluta. Agora vejamos quantos elementos temos na última classe, do 20 fechado até o 24 aberto. Somente um elemento pertence a essa classe. Por isso preenchemos o valor 1 aqui. Por fim, preenchemos a porcentagem, onde iremos dividir a frequência absoluta pela frequência total e depois multiplicar por 100. Iremos obter os seguintes valores: 27,78 para esse primeiro, 33,33 para a segunda classe, 22,22 para a terceira classe, 13,89 para a quarta e 2,78 para a última. Note que essa soma deve dar 100. E na frequência absoluta devemos ter um total de 36. Uma vez que temos 36 empregados na seção de orçamentos da companhia MB. A escolha dessas classes é feita de maneira arbitrária e é a familiaridade do pesquisador com os dados obtidos que lhe indicará quantas classes deverá usar e quais as respectivas amplitudes. É importante observar que se utilizarmos um número pequeno de classes, iremos perder muita informação. Por outro lado, se usarmos muitas classes, o objetivo de resumir os dados não é alcançado. Aconselhamos aqui o uso de 5 até 15 classes e todas com a mesma amplitude.
Mais adiante, iremos tratar de um caso em que as classes têm amplitudes diferentes. Essas são as referências para a aula de hoje, e agora é sua hora de praticar. Clique no link da descrição do vídeo e faça os exercícios. Se você gostou dessa aula, deixe seu joinha, e se você quiser saber todas as novidades que estamos publicando no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Bons estudos!